Obrigado a todos pela presença, né? Meio ambiente é sempre prioridade, né? Nós estamos atravessando e lutando para equilibrar essa massa planetária. Apesar de nós sermos considerados ecochatos, biodesagradáveis, continuamos na luta, né? E eu queria partir a minha fala dando continuidade ao que o ex-deputado José Aníbal e depoimento que ele fez na abertura do Santos Offshore. Em qualquer filme de ficção que nós formos observar, quem tem tecnologia, quem tem informação, domina. E essa máxima, ela tem prevalecido, né, em todo o mundo. E isso a gente pode ver muito de perto com a indústria do petróleo. A indústria do petróleo, ela representa a maior movimentação capitalista do planeta. E seguido de perto pela indústria química farmacêutica. De um lado, nós estamos com a energia dominando o mundo. Em segundo passo, a indústria química farmacêutica, porque, de um modo geral, o desequilíbrio leva a uma situação de doenças. Então, a gente tem a pobreza ainda, né, dominante no mundo. E de que vale toda essa riqueza, toda essa energia, se não é para o conforto humano? É um questionamento, né? Para que tanta riqueza se não sobra para a qualidade de vida? De que vale essa riqueza se nós não conseguimos controlar o processo? Se num vazamento lá da plataforma nós não temos empresas habilitadas, credenciadas para fazer essa assistência, para que protejam as nossas praias, protejam os mananciais, protejam os manguezais, os berçários da vida? Então, todo esse questionamento, ele é oportuno, porque que experiência nós temos no estado de São Paulo com petróleo? Nenhuma. Nenhuma experiência, e nós estamos praticamente importando. Nós estamos importando essa mão de obra, as empresas estão vindo de fora, porque não há tempo de nós nos prepararmos, entrarmos na academia, formar essa mão de obra. Também na abertura foi fala da grande maioria das autoridades presentes. A grande dificuldade nossa é formar mão de obra para que estejam preparados para entrar nessa onda de tecnologia no estado de São Paulo, que nós não temos experiência, notoriamente comprovado. Então, aí está o primeiro desafio, né? Nós fazermos desenvolvimento dessa tecnologia com segurança. E isso, os demais palestrantes devem entrar nesse aspecto de segurança. Nós temos obrigação, né, de fazer uma análise SWOT aí do que aconteceu no Rio de Janeiro, pegar os pontos fortes, os pontos fracos e evitarmos os erros. Seres humanos, seres pensantes, vamos evitar erros. Eu acho que é para isso tudo que esse seminário ele vem crescendo, né? Esse ano dobrou em área e teve 50% de crescimento em expositores. Por quê? Porque a energia é o que move o mundo. E filosofando um pouco, somos o que pensamos, né? Então nós temos essa energia para pensar grande, corrigir os erros. Análise de falhas é uma das megas ferramentas de evolução da raça humana. Eu, desde que tive contato com controle de qualidade e produtividade, eu me apaixonei pela análise de falhas. Por quê? Nós temos que ser sinceros em cima da análise de falha. Tem falhas, somos pensantes, vamos sentar, vamos avaliar, vamos corrigir, vamos evoluir. E não tem evolução sem revolução. Os processos precisam ser revolucionados. De que adianta tanta energia se a segunda maior indústria do planeta ela fabrica remédio? A doença está aí, o desequilíbrio está aí. Nós precisamos evoluir equilibrados. E aí está o principal desafio. O desafio é a nossa energia, né? Parece que
que é a fala da Petrobras, porque, de um modo geral, eu fui o criador do projeto Salva a Selva e eu fui um dos fundadores da Sociedade de Amor à Criança Arcanjo Rafael. Então, nós trabalhamos com a responsabilidade socioambiental e temos nos aproximado, de um modo geral, com a Petrobras. Nós temos desenvolvido um projeto de responsabilidade social, onde uma grande rede de sustentabilidade passaria a fomentar e equilibrar isso. Eu acredito nas conexões sustentáveis, onde muita gente faz muito pouco. Porque quando você tiver poucas pessoas fazendo muito, dificilmente isso vai para frente. Então, o projeto Salva a Selva, junto com a responsabilidade socioambiental, ele hoje está instalado em Santos, São Vicente e Praia Grande. Nós temos, na Praia Grande, uma área de 80 hectares, onde nós temos a pretensão de desenvolver ali um laboratório vivo da Mata Atlântica. A gente fala em proteger a Mata Atlântica, mas estamos distante dessa Mata Atlântica. E lá nós queremos que a rede pública privada, conectada aí ao Programa Nacional de Educação Ambiental, conectada à Política Nacional de Educação Ambiental, ela frequente esse laboratório vivo, né, e consiga sentir o cheiro da Mata Atlântica, os sons da Mata Atlântica. Quando a gente sai do Brasil, vai para um parque internacional, aí a gente vê lá, você entra numa sala, põe um fone de ouvido, toda a população conhece a fauna, a flora. Nós precisamos trazer a Mata Atlântica sobrou tão pouco e a gente conhece tão pouco dela, né? A gente precisa frequentar esse ambiente. E o projeto Salva a Selva, ele tem já praticamente 10 anos, né, de trabalho, dedicação. Pode ir passando, a entidade ela é toda certificada, regulamentada. Hoje eu deixei cargos executivos depois de 20 anos na diretoria, consegui fazer sucessão e atuo como voluntário, como multiplicador, como vendedor dessa rede de sustentabilidade. Essa sustentabilidade e conexões sustentáveis parte por eventos em todos os meses pares. Ainda no mês 7 trabalha lá com o inverno quente municipal, com um grande apoio da Prefeitura de Santos. E nós vendemos para as empresas um certificado, e junto com um contrato de cessão de direito de imagem, por R$1 por cada funcionário. Ou seja, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode se associar. É muito leve, né? E as empresas, cada um na sua proporção, ela entra e passa a fazer alguma coisa. O funcionário pode chegar em casa, mostrar lá, filho, nós estamos participando aqui. Porque é mais fácil falar do que fazer, né? Até não crítica para quem não consegue fazer, a vida está muito corrida. Eu digo que até os ditados estão mudando, né? Água mole, pedra dura, bate e espirra, não dá mais tempo de ficar pingando, não dá mais tempo de fazer poesia. A vida está muito rápida, né? A gente só fala em aumentar a velocidade dos tablets, dos notebooks, dos computadores, das redes. E o mundo cresce em rede, né? E aqui nós estamos fazendo um movimento similar. Queremos crescer em rede. Eu acredito até na revolução das redes, da própria organização social em cima de redes. E, se vocês olharem na internet, colocar lá no Google, o MOB, você vê comunidades ensaiando passo de dança. Eles marcam lá numa determinada estação do metrô, em Londres, em Tóquio, em Nova York. Aí chega no dia lá marcado, todo mundo ensaiado, tem 300 mil pessoas, 200 mil pessoas. E, por enquanto, nós estamos indo para nos divertir, mas a gente vai ter que ir também para fazer a justiça social, para produzir o equilíbrio, acabar com a pobreza.
O secretário de governo, José Aníbal, ele disse que o Alckmin, o governo do Estado, determinou que acabasse com as zonas de miséria no estado de São Paulo. E isso tem que incomodar a nós. Não dá para falar, pô, isso não é... Eu não sou favelado, não nasci favelado, isso não é problema meu. É problema nosso, sim. Como em qualquer corrente, se nós tivermos um elo fraco, essa corrente ela fica fragilizada pela resistência do seu menor elo. Então, nós nunca vamos ser fortes se nós continuarmos ainda vendo crianças, esse é o nosso selo, né? Se nós continuarmos vendo crianças sendo atacadas por barata, por pernilongo, por ratos em cima de palafitas, e nós temos isso ainda. A minha mulher, ela foi professora no morro e tinha criança que chegava às 9 horas, falava, tia, eu estou morrendo de fome, falta muito para chegar no lanche. Aqui, numa cidade rica, no estado rico, uma maior célula da nação. Então, isso tem que incomodar a gente, não dá para passar desapercebido. Ele é problema nosso. E, filosoficamente... Está todo mundo junto, é todo mundo terráqueo, né? Os blocos aí estão caindo, né? As grandes cortinas de ferro já caíram, nós temos o NAFTA, nós temos o euro, nós temos a América do Sul. Cada vez mais grandes blocos estão se unindo e nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter um grande bloco dos terráqueos, todos falando a mesma língua, todos protegendo o mesmo meio ambiente, todos protegendo a mesma criança. E isso tudo é problema de todos. Não pode ser problema só meu, ou só seu, ou só dele, tem que ser problema nosso. Aqui, ó, o nosso projeto, eu vou até ler esse, ele nasceu em cima da filosofia, né? Que eu acho que é uma das grandes mazelas da nossa época, é só nós nos preocuparmos em alimentar corpo. Por mais pobre que seja a religião, por mais simplória, desculpe o termo, ela admite corpo e alma. Então, nós precisamos aprender a alimentar corpo e alma. E aqui, esse projeto, ele é religioso, filosófico. Não tem sectarismo nenhum. Mas a nossa fundadora lá e inspiradora, ela dizia, né, que uma criança suficientemente amada e bem tratada, ela vai devolver isso ao mundo. Então, e os nossos filhos, eles não fazem o que a gente manda. O meu não faz, o seu não faz, o dele não faz, o nosso não faz. Eles fazem o que eles veem a gente fazer. Eles seguem exemplos. E esse dinheiro e essa riqueza toda de energia, do petróleo que está chegando, ele tem que ser capaz, né, de nós criarmos bons exemplos. Nós precisamos deixar de ter saudade, né, de uma proteção militar. Eu já tenho visto gente falar de um partido militar, social, democrático e ambiental. Olha que bonito, né? Porque estamos precisando de ordem. Não é ordem e progresso, é ordem no Congresso. Nós precisamos que a coisa tenha um pouco de ordem e exemplo. Porque o excluído que está aqui nas palafitas, sendo devorado pelos pernilongos, com esse índice de miséria, e vendo os filhos chorar de fome, ele cresce revoltado. Me desculpe, mas ele cresce revoltado. Ele não vai se integrar, ele não vai aprender a respeitar nada. Enquanto nós tivermos essa massa excluída, né, e essa falta de sustentabilidade, que aqui, para não desviar muito do assunto, ela tem que ser social e ambiental. Se nós não conseguirmos trazer essa gestão, de um lado, nós quebramos uma ordem de evolução e progresso, e do outro lado, nós destruímos o planeta. E o meio ambiente, o meu professor Fabião está aqui também, é um grande filósofo, né? O meio ambiente é totalmente generoso. É generoso até por essência, né? Ele foi constituído pela natureza, e a natureza é divina. Olha aqui, aprendendo com amor.
que eles vão devolver para o mundo? Essa mesma energia. Agora, dá chicote em cima dele para vocês verem se lá na frente, como é que eles vão tratar os filhos deles. Isso é sustentabilidade socioambiental, e nós fazemos os dois dentro desse projeto. Olha a placa lá, aprendendo com amor. Não é estatutário, mas a gente precisa demonstrar dignidade, dar exemplo de dignidade. A autoridade municipal, estadual, federal tem que criar exemplos. O meio ambiente precisa ser bem tratado, né? E não é só o reino vegetal, não. Aqui as criancinhas, ó, horário de almoço, todo mundo em volta de um prato, 4, 5 refeições por dia, crescem diferente, né? Voltam para a unidade, fazem 5, 6 anos, já tem 20, né? Nós já vimos algumas gerações serem formadas aí. Voltam para ver como é que está, aprender a gostar, aprender a conviver, porque foram bem tratados. Quem gosta de ser maltratado aqui? Não precisa nem perguntar, né? E eu gostei muito dessa abertura do José Aníbal. O governo do Estado quer acabar com a linha, com essa mancha de miséria, né, no Estado de São Paulo. Não dá para ter esse desequilíbrio. Isso não é sustentável. Aí, por mais importante e mais importância que a gente venha dar para a educação, ela sozinha não vai mudar nada. Nós não vamos conseguir nada nós vamos ter bandidos cada vez mais letrados e desviados, porque não temos exemplo, não tem liderança. As lideranças se acomodaram. A gente não tem tempo para ir, nós votamos e transferimos para que os nossos candidatos nos representem e façam a decência, né, que reproduzam a decência. E não tem funcionado. Isso não tem funcionado. Toda semana nós temos visto, eu acho até que é a maior deficiência do país, né, é a corrupção. Existe a pobreza pela corrupção. E nós temos visto toda semana cai um deputado, cai um ministro. Onde nós estamos, né? Elegemos as pessoas para irem lá nos representar e chega lá, traem o povo. E não é só lá não, hein? Há uns tempos atrás, o síndico lá do meu prédio estava desviando também, está em todo lado. Nas empresas, está na iniciativa privada. E isso nós vamos ter que encarar de jeito, senão nós não conseguimos evoluir. Aqui, essa base comunitária na Praia Grande é o nosso principal multiplicador do Salva-Selva, até porque a área do Parque Ecológico ela está a 1,5 km dessa região. Mas lá nós temos a base do projeto, o Centro de Exposição Fotográfica, uma escola de educação ambiental, escola de marcenaria. Isso está faltando professor, está faltando o desenvolvimento. Uma horta comunitária atende a nossa entidade. A quadra esportiva não saiu do papel. Centro de pesquisa, escola de educação infantil, escola de panificação também projeto. E a base náutica, nós temos um barquinho. Vocês vão ver para frente. Aqui a entrada, aqui o barquinho, que quando precisa nós vamos para a água e vamos avaliar como é que está a mata ciliar do Rio Branco. O Rio Branco, ele é, se não me falha a memória, a terceira maior artéria da nossa bacia de Santos. Um volume, vazão de água que classifica ela como terceira vazão. É a escolinha de sala de aula ambiental. E nós estamos trabalhando essa menina bonita aqui, é minha filha. Também está lá na fila, está buscando o espaço dela. E nós desenvolvemos, com apoio até da Petrobras, uma segunda leva desses painéis. Nós fizemos painéis publicitários e passamos a divulgar na escola, rede pública privada. A segunda geração dos painéis já foi com o apoio da Petrobras. Não é fácil vencer um concurso desse ambiental da Petrobras. É muita gente querendo, muita gente precisando.
E para vocês terem ideia, esse ano que nós vencemos lá, e, na realidade, eu faltei oferecer dinheiro para a Petrobras, foi mais para a questão de marketing, né? Eu não pedi nada, né? Eu falei, eu dou tudo isso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Nós queremos só isso aqui. Aí nós conseguimos, era ligado ao Fome Zero, logo que o companheiro Lula assumiu, e o Fome Zero fez lá um projeto Remar, e nós buscamos um pouco Essas duas moças são da Petrobras, as duas Rosângelas. A do meio já não está mais na Petrobras, mas está trabalhando na responsabilidade socioambiental. E aí um pouquinho da nossa horta. Mas lá, viu, professor Fabião, nós temos um problema de manter a terra fértil. Você tem uma respiração muito, muito alta da terra, o lençol freático praticamente aflorante, e isso lava muito rapidamente a terra. Já trocamos 3 vezes essa terra e ela vai perdendo fertilidade, produtividade e vai caindo a zero. Aí um pouquinho dos eventos: inverno quente, festa junina. A gente começa no mês 2 com um churrasco, termina lá no 12 para pagar o 13º dos funcionários, com uma bacalhoada lá na Associação dos Engenheiros, é tradicional, já tem vários anos, olha aqui a bacalhoada. A Associação dos Engenheiros é um grande parceiro do projeto, nos ajuda bastante. Aí de novo a minha filha no meio. E essa unidade 4 também está no projeto. Desde que chegou a crise, nós não conseguimos levar muito adiante aí a ampliação. Hoje nós estamos mais ligados na conservação. E essa casa azul do meio, pegamos ela praticamente destruída, pode ir seguindo, sem porta, sem janela, invadida. Era até um centro de tráfico de drogas ali. A polícia deu muito trabalho para limpar a área e nós continuamos lá tratando. Mas é um projeto relativamente parado devido às crises aí. Mas nós vamos chegar lá. Esse é o modelo do parque que nós queremos, viu, professor? Eu fui visitar lá em Camboriú e fui ver lá como que eles tinham usado a acessibilidade, como é que eles tinham desenvolvido as áreas de convivência, como é que era mantido o parque. Nós não temos um negócio desse nível aqui. E essa proximidade com a Mata Atlântica, ela dá um diferencial. Um negócio relativamente simples, com madeira de eucalipto tratado, e uma sinalização de fauna e flora. E tudo isso precisa ser protegido, né? Tudo isso precisa ser valorizado. Já um ônibus passando no que eu chamo aí, fazendo um pouco de terror, né? Que se você não fizer terror também não sensibiliza. Eu chamo de marginal do Rio Branco. Daqui a pouco, como nós temos lá a marginal do Rio Pinheiros, a marginal do Rio Tietê, um ônibus da aviação Piracicabana passando ao lado do Rio Branco. Ou seja, ou trabalhamos, né, ou daqui a pouco nós vamos ter uma marginal do Rio Branco. O mata ciliar praticamente eliminada. Essa área azul tem um projeto de desenvolvimento do aeroporto, lá do Mourão. Tem um condomínio industrial aí, o Andaraguá, acho que muitos já viram. E essa região vai crescer muito. Aí os dados do Rio Branco, né? Uma área de 182 quilômetros, extensão 46 quilômetros, vazão 18 litros por segundo, 18 metros cúbicos por segundo, vazão 27 metros cúbicos 27 mil metros cúbicos por dia. E isso classifica como a terceira principal maior artéria hidrográfica da bacia de Santos. Há pouco tempo, eu estive com o Tércio na Universidade de Santa Cecília, e ele viu algumas fotos lá nos painéis, ele se assustou, ele falou, poxa, mas já está assim? Eu falei, não, está pior. Porque piora todo dia. O sem teto, sem terra, para onde ele vai? Ele vai para as periferias. E do outro lado, vamos parar aqui um pouquinho, né? Mas o outro lado, a outra margem do Rio Branco, nós já temos comunidades morando, 200, 300, 500 pessoas, caiçaras,
e que foram morar lá por falta de alternativa. Perdeu o emprego, olha toda essa área verde, né? Foi alguma coisa similar, e até algumas mais graves, que o Tércio viu e falou, pô, mas está assim? Eu falei, está pior. Piora todo dia. Né? Então, nós temos um processo de eutrofização aqui acelerado, por causa de nutrientes, e essas plantas, quanto mais nutrientes, mais esgoto. Olha aqui, comunidades ribeirinhas. Quanto mais esgoto, mais nutrientes, mais essa comunidade, essas plantas aquáticas, olha aqui, esgoto a céu aberto, vala a céu aberto. Quanto mais nutrientes, mais essas plantas crescem. E nós temos regiões ali do Rio Branco, onde tem quilômetros de superfície já dominado pelas plantas. O que significa? Consumo de oxigênio, não entra a luz do sol, ou seja, nós temos toda uma alteração de fauna e flora dessa região. Aí eu pergunto para vocês, aonde deságua o Rio Branco? Na Baía de São Vicente, na cidade mais antiga do país, que está conectado com a Baía de Santos. E o Rio Branco, ele também é conhecido, ele tem esse nome não pelas águas brancas, mas pelas areias brancas que tem ali na região. Tem árvores implodindo para dentro do rio, e quando ela cai, nós conseguimos ver as raízes superficiais e elas sendo consumidas por alguma coisa que não está identificado. E muita areia sendo arrastada para o leito do Rio Branco. E essa areia, eu já insinuei, né, não pesquisei, que ela está assoreando a Baía de São Vicente. Lógico, ela tem que parar em algum canto. Se nós destruímos a mata ciliar, e nós temos implosão dessas margens do rio, a areia vai para lá, vai parar em algum canto. Da mesma maneira que em Santos, depois da dragagem, nós tivemos a ponta da praia caminhando para dentro do canal do Porto, muita areia subindo a praia do Góis. Mexeu na natureza, ela vai buscar o equilíbrio. E volto a dizer, a natureza é generosa, ela se regenera e ela busca a solução. Lógico que precisa de um pouco de apoio do Homo sapiens. Temos que usar um pouco de sapiência. É por isso também que tem a nossa responsabilidade de educação. Esse é o Alface d'Água. As expedições que nós fizemos para lá, sempre com o apoio da Polícia Militar Ambiental, né? Aqui é a forte presença deles, sempre acompanham com uma equipe de terra, duas equipes de água. E nós fizemos a sinalização da área do parque. E estamos avançando. Uma hora nós vamos ter acessibilidade, nós vamos ter a comunidade podendo frequentar. O próximo passo é fazer o portal do parque e desenvolver a acessibilidade. Já levamos o Rotary lá para fazer plantio de palmito. Nós chegamos a plantar 10 mil mudas de palmito nessa região, em várias etapas. E fazendo reposição, né? Porque você coloca lá algumas mudas, uma simples planta produz milhares de mudas. Os pássaros pegam, os morcegos pegam essas sementes e espalham pela Mata Atlântica, pela Serra do Mar, e assim a gente volta a estar recuperando. Olha a presença de plantas aquáticas. Em toda a margem do rio, nós temos a forte presença de plantas aquáticas. Poderia ser um indicador de qualidade positivo, mas não é. Bonito, tem algumas fotos. Eu tenho fotos lindas de lá, mas não é o foco da coisa. Eu poderia estar mostrando coisas bonitas, só bonitas, mas não tem. Aqui índices da região, do Rio Branco, da Baixada Santista. Acho que o professor Fabião vai entrar mais nessa área. Formação de vegetais.
problemas ambientais, Praia Grande, invasões das áreas de mangue, ocupação da mata ciliar, falta de enquadramento sanitário, invasão de áreas de preservação. É para isso tudo que a gente espera que toda essa riqueza do petróleo, ela chegue, né? A Petrobras é um grande player, lógico que a cobertura é curto, mas eu tenho trabalhado e sensibilizado para que a Bacia de Santos proteja a Baía de Santos. Todo esse pré-sal, toda essa riqueza, a gente venha preservar essa área de Mata Atlântica. Que a gente tenha segurança, a gente possa dormir tranquilo, sabendo que o que aconteceu lá com uma British Petroleum, que passou lá meses sem conseguir tapar o buraco de a boca de um poço de petróleo, que tinha 3 recursos de segurança, tinha que falhar um, depois falhar o segundo, falhar o terceiro, falharam os 3 e não conseguiram fazer a manutenção daquilo. Para isso tudo, a Petrobras ela abre para que a gente apresente sugestões. É uma empresa aberta para isso, por isso que falo abertamente aqui na casa deles. E nós temos que, com análise de falhas, evitar erros. Voltando a repetir, somos seres sapientes. Análise de falhas, aprender com os erros que aconteceram em Macaé, não deixar esse crescimento populacional desorganizado, e que a nossa região vai dobrar, densidade demográfica santista, 684 habitantes por quilômetro quadrado, relativamente denso, Aqui alguns apoiadores de todas as épocas, a Associação dos Engenheiros, Sociedade Ecológica Brasileira, Unisanta, Polícia Militar, Petrobras, a FAPES. Aí um folder que nós fizemos e já sensibilizamos a comunidade ribeirinha. Esses são os primeiros que têm que se tornar os guardiões do Rio Branco, dessa região de Mata Atlântica. E aí a reflexão para encerrar, sem água não há vida, sem oxigênio não há vida. Sem água aguentamos alguns dias, sem oxigênio alguns minutos. Cada dia produzimos menos O2, lógico, estamos desmatando. Cada dia produzimos mais poluentes, lógico, tem um crescimento populacional. Cada dia temos menos água potável, cada dia produzimos menos O3. Na minha opinião, aqui está o maior alerta, com menos ozônio, nós vamos continuar sendo bombardeados por irradiações, a camada de ozônio cada vez mais fragilizada. Nós temos na região de Porto Alegre um índice de infravermelho, uma irradiação 5, 6 vezes maior do que é admissível para a saúde humana. E essa camada de ozônio, eu não sei se a maioria conhece, ela era recomposta naturalmente. Como é que se fabrica o ozônio? Descarga elétrica. Numa descarga elétrica, pelo efeito corona do raio da eletricidade, ela desestabiliza o O2, ele transforma em oxigênio, em seguida ele agrega em O3. E aí está uma grande poesia da natureza, Esse O3, em seguida, ele faz uma inertização de poluentes da atmosfera, e o excedente disso subia para as camadas mais altas e mantinha a composição da camada de ozônio. E a quantidade de poluentes hoje que sobem, ela é maior do que a capacidade da natureza tratar, e cada vez mais nós temos aí a camada mais danificada e o de gelo acelerado. Outro ponto para encerrar só, aquecimento global, A gente fala
planeta está aquecendo, a camada polar está derretendo. O que acontece com o nível do mar? 100% fala, subiu o nível do mar. Isso não é uma verdade relativa. Até porque a camada polar flutuante, ela também está ali na poesia da natureza. O gelo, quando derrete, ele reduz o nível da água. Experiência lá, 8ª série, né? Você derrete o gelo, a água ocupa maior volume no seu estado sólido. Então a natureza colocou essa camada polar flutuante, que reduz o nível do mar quando ela derrete, e nós temos uma contribuição continental que eleva o nível do mar. Quando acabar essa camada polar flutuante, a contribuição é só positiva, aí nós vamos ter realmente uma elevação do nível do mar numa velocidade que talvez poucos esperam. O que podemos fazer? Trabalhar, pessoal, seres sapientes. Muito obrigado, pessoal. Desculpe ter passado mediadora. Obrigado.